Essa não é a quarta ou quinta vez que eu tento começar a gravar um vídeo pro YouTube e eu simplesmente desisto no meio do caminho. E eu tava refletindo sobre por que isso acontece. E eu descobri que eu estava com medo de começar alguma coisa nova. Oi pessoal, meu nome é Sara e eu estou nessa jornada de tentar começar a criar um canal pro YouTube. Vai fazer uns 8 meses. E enfim, eu criei coragem para fazer isso, para fazer acontecer de uma vez por todas. Esses dias eu tava refletindo o porquê que eu tinha tanto medo de realizar isso que eu queria tanto. E que esse medo tinha algumas raízes dentro de mim. Se você tem dificuldade em relação a isso, assiste esse vídeo até o final que eu acredito que ele vai lhe ajudar de alguma forma. Caso você esteja se perguntando por que eu estou segurando o Mestre Yoda, é simplesmente porque eu não consigo ficar falando só com o microfone assim. Porque eu acabo fazendo isso daqui, ó. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu levo o microfone pra cá e depois vou falando como se eu estivesse gesticulando. Então eu peguei alguma coisa pra ficar segurando. Então, por que nós temos tanto medo de começar a fazer algo que nós nunca fizemos antes? Simplesmente pelo desconhecido e pelas suas raízes que eu vou falar hoje. Mas a gente precisa aprender a diferenciar entre fazer algo que a gente precisa e algo que a gente quer. Por exemplo, eu tinha muito medo de dirigir antes. Eu tirei minha carteira, fiz a prova, estava tudo certo, passei de primeira em tudo. Só que eu fui tentar dirigir e eu bati o carro no muro e quase atropelo um cachorro. Então eu fiquei com muito medo, fiquei traumatizada, assim, digamos. E eu passei 5 anos sem precisar dirigir, não tocava em carro, até que chegou o momento em que meu pai precisava fazer uma cirurgia da vista, então ele não podia dirigir. Então eu fui lá, tirei esse meu medo, botei a cara e comecei a fazer. Então, de certa forma, eu precisava daquilo, era algo necessário. Então eu fui lá e criei coragem e tive que botar a cara e fazer. Agora, outra coisa totalmente diferente é quando nós não precisamos, mas a gente quer muito fazer isso. E quando a gente quer e a gente não precisa, as coisas ficam mais difíceis, porque a gente acaba procrastinando, deixando para depois. A gente começa a ter certos medos, algo paralisa a gente. E uma das coisas que eu acho que paralisa, por exemplo, criar um canal no YouTube, que eu estava com tanto medo, algo novo para mim, e para você pode ser abrir uma empresa, fazer algo que você quer muito fazer. Uma dessas coisas pode ser o julgamento das outras pessoas. O que as pessoas vão estar achando da gente, o que elas vão estar pensando em relação a nós. Lembro da primeira vez que eu fui para academia, eu passei uma semana antes tentando estudar as máquinas, tentando estudar os exercícios para poder, quando eu chegasse na academia, eu não passasse vergonha, eu não precisasse pedir ajuda. Então eu fui para academia, cheguei lá e algumas máquinas que eu pensava que eu sabia eram diferentes. E eu cheguei lá e fiquei, meu Deus, agora eu vou ter que pedir ajuda. Agora as pessoas vão estar olhando para mim, vendo que eu tô errando. E às vezes eu precisava fazer exercício em que eu não conseguia pegar a primeira barra. Às vezes era só o peso da máquina. E eu ficava tipo, nossa, tá todo mundo olhando para mim, meu Deus, todo mundo tá me julgando. Mas a verdade é que ninguém está nem aí. Simplesmente porque tá todo mundo vivendo a sua vida, todo mundo preocupado com os seus problemas, o seu exercício, o que cada um tinha que fazer. E passado alguns meses depois que eu fui para academia, eu vi que a verdade era que ninguém estava ligando se eu estava fazendo errado ou não. Às vezes acontecia de eu estar fazendo alguns exercícios errados e chegar alguém falando para eu corrigir. Acontecia. Mas eu relevava e ficava tipo, tudo bem, está tudo certo. Mas muitas das vezes as pessoas não estão nem ligando para o que a gente está fazendo. Então, se eu quero começar um canal no YouTube, eu estou preocupada com o que as pessoas estão achando, ou se eu quero abrir uma empresa e eu estou preocupada com o que as pessoas vão pensar, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, que você tem medo de começar e você está preocupado, a verdade é que ninguém liga. Isso é tão bom saber que a gente começa a pensar que nós podemos fazer muitas coisas sem se preocupar com o julgamento das pessoas. E o segundo ponto em relação a isso pode ser o perfeccionismo. Para eu começar a gravar um vídeo no YouTube,
eu tive que batalhar tanto na minha mente que eu não precisava ter a câmera perfeita, eu não precisava ter o microfone perfeito, o cenário perfeito. Eu não precisava falar de uma forma muito fluida, sem travar. Eu queria que tudo isso fosse verdade, que eu tivesse tudo isso, mas eu não tenho. E é por isso que eu não vou deixar de fazer alguma coisa? Não. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu vou usar tudo que eu tenho para poder conseguir fazer alguma coisa. Eu já gravei o vídeo umas 5 vezes e eu sempre achava defeito em alguma coisa. Mas teve um momento que eu falei, cara, eu só preciso fazer, eu preciso começar, que isso uma hora ou outra vai melhorar. E eu fiz isso. O primeiro vídeo que eu postei foi sobre a verdadeira beleza, a, a beleza interior, e foi isso que eu fiz. Eu resolvi postar logo o primeiro vídeo para poder destravar, sabe? Que eu sentia que eu ficava segurando assim, gravei vários vídeos. Sério, eu gravei uns 5 vídeos, eu não postei nenhum. E um deles, inclusive, foi sobre essa xícara aqui que eu vou beber. Que eu fiz esse desenho aqui e eu fiz a caixa de padrinhos, né, do meu casamento. E eu não postei, deixei aquilo guardado e nunca postei e não vou postar. Mas então, sobre o perfeccionismo, a gente não pode esperar ter tudo aquilo que a gente quer. Se eu for esperar eu conseguir falar tudo de uma forma fluida, sem travar, sem gaguejar, isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou começar a gravar, eu nunca vou ter um canal no YouTube, porque eu sempre travo, eu sempre vou falar, vou travar, vou cortar. Então, o que eu preciso fazer em relação a isso? Eu preciso começar, porque a partir do momento que eu começo, eu vou melhorando. E aí eu vou vendo o que eu errei, o que eu posso fazer a mais. Oi gente, eu tô editando o vídeo e eu quero complementar o que eu acabei de dizer. É basicamente que o peso da incerteza, o peso do arrependimento de você não ter feito alguma coisa é muito maior do que o peso do não deu certo, do ao menos eu tentei, mas não deu certo. Entende? É muito melhor você viver com a certeza de que você tentou do que você carregar pro resto da sua vida você não ter tentado alguma coisa pelo simples fato de você estar com medo. Não queira carregar o peso do arrependimento, do talvez, e se eu tivesse feito aquilo? Acredite em mim, é muito melhor você carregar pro resto da sua vida que alguma coisa não deu certo do que você carregar que você nem tentou. Então é isso, pode voltar aí pro vídeo. Então, se você sente muita vontade de começar a fazer alguma coisa, apenas faça. Não espere estar tudo perfeito, porque você vai melhorando no meio do caminho, vai vendo o que você precisa ajustar. Comece o quanto antes, tenha um propósito claro no seu coração do porquê que você quer fazer aquilo. Eu lembro de uma viagem que eu fiz lá para Porto de Galinhas, que eu queria 2 coisas nessa viagem. Eu queria fazer mergulho e eu queria viajar, ou andar, ou voar de paramotor. E quando eu viajei de paramotor, eu pensava que ia ser muito mais difícil, mas na verdade até que foi bem tranquilo. Porque o paramotor ele não é tipo um paraquedas, onde você se joga lá de cima e tem risco de o paraquedas não abrir. Não, não era isso. O paramotor você tá no chão e o negócio pega. Não sei como é que fala. Enfim, ele fica lá girando e você vai voando, junto com um instrutor. E quando eu cheguei lá em cima, eu falei, ah tá, não foi tão difícil quanto eu pensava. Agora, o mergulho. Eu queria muito fazer o mergulho. Eu falei assim, cara, eu não posso voltar dessa viagem sem ter feito esse mergulho. E aí eu achei, não, mergulho vai ser mais tranquilo. Só que eu tenho medo de rio, né? Eu tenho medo de mar. Eu tenho medo daquilo que eu não tô conseguindo ver. Porque vai que tem um bicho lá, por exemplo. E aí eu lembro que eu tava lá, entrei no mar, o instrutor colocou o cilindro de oxigênio em mim. E ele falou assim: agora a gente vai descer, tá bom? Respira pela boca, pelo aparelho, e a gente vai descer. Nessa hora, meu coração ficou extremamente acelerado. Minha respiração começou a ficar super ofegante. Eu comecei a ficar super nervosa. Só de falar, eu lembro como eu fiquei nervosa. Eu lembro que ele pegava na minha mão e ele falava assim: calma, vai dar tudo certo, só respira. E eu falava pra ele assim: não, pelo amor de Deus, por favor. Não, não, quero desistir, quero desistir. Ele falou: não, calma, vai dar tudo certo. Só desce. Que era pra descer pro mar. E aí eu descia e começava a me afogar lá embaixo e subia de novo. Eu começava a respirar pelo nariz, né? E aí ele falou: calma. Ele ficava repetindo pra mim várias vezes: calma, vai dar tudo certo. Apenas desce.
E aí eu ia descendo e me acalmava. E eu tentava respirar pela boca. Até o momento que ele abaixou minha cabeça e eu comecei a fazer o mergulho lá embaixo. Gente, juro, eu achava que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus eu consegui. Graças a Deus eu tô viva. Então é isso. Tenha um propósito claro do porquê que você quer fazer isso. E feche os olhos e faça. Dê esse passo de fé. Porque Deus, Ele quer que a gente tenha coragem de fazer as coisas. Ele não nos deu um espírito de covardia, como diz a Bíblia. Ele deu um espírito de coragem. E ele diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, quando nós estamos com medo, quando nós estamos fracos, Deus ele se sobressai, porque a gente começa a ver como nós somos dependentes dele. Porque mesmo que eu esteja com medo, eu sei que o Senhor está comigo e que ele me capacita. Então, se você quer muito fazer alguma coisa, apenas faça, continue e não desista. Sobre o propósito claro, eu lembro que eu criei esse canal porque eu queria abençoar outras pessoas, porque eu queria que os meus futuros filhos assistissem os vídeos. Se uma pessoa que assistiu um vídeo saísse abençoada ou criasse coragem para fazer alguma coisa que nunca fez, então já teria valido muito a pena eu ter criado essa coragem. Então é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas e até o próximo vídeo. E o mestre Yoda quer dizer algumas palavras. Curtir esse vídeo você deve.